Fala galera, estamos de volta com o quadro aqui Entrevistas Around the World e hoje estamos com ele, direto de Minas Gerais para a Califórnia, Vinícius Bozon Cairala, com 20 anos de experiência na área de Software Engineering, 4 anos e meio morando nos Estados Unidos e hoje atualmente trabalhando na Netflix. Fala Vinícius. Fala, Maeda, tudo bom? E Tudo aí, bom, galera? beleza? Beleza? Obrigado por me receber hoje. Obrigado você por compartilhar a sua experiência com a gente. O Vinícius tem, como eu falei, aí 20 anos na área. Ele fez a migração para os Estados Unidos, ele vai contar o processo dele, como foi. E hoje trabalhando numa das big companies do Vale do Silício da Califórnia, que é a Netflix. É uma experiência importantíssima para a gente acompanhar e seguir os passos aí que ele aplicou para conseguir a migração, para realizar a migração dele para os Estados Unidos, tá bom? Vamos lá? Então, Bozão, como é que foi esse processo para você? Primeiramente, assim, como é que começou essa jornada de migração? Por que você resolveu sair do Brasil, primeiramente? Eu sempre tive muito interesse em morar fora. Quando eu era adolescente, eu já queria fazer intercâmbio. Infelizmente, não consegui, mas eu sempre tive interesse por culturas diferentes. Eu estudei diversos idiomas. Eu estudei inglês, eu estudei espanhol, já estudei francês um tempo. Me aventurei um pouquinho pelo alemão. Sempre tive esse interesse, né, por culturas diferentes. Quando eu formei, logo após eu formar, eu tentei fazer um mestrado nos Estados Unidos. Na época não deu certo, ou eu não consegui fazer todas as provas necessárias. E aí sempre teve essa vontade em mim, guardada por um tempo, até que tive a oportunidade de conseguir migrar para cá. Legal. E aí, quando você decidiu migrar, quando você tomou a decisão já na sua vida profissional mais madura, e como foi um pouco o processo que você, depois que você adotou e falou, vou sair, como é que foi o processo? Qual foi os primeiros passos que você tomou para poder, então, startar esse processo? Foi, acho que por volta de 2014, eu realmente decidi a mudar para fora, procurar uma empresa, morar um tempo fora, né, no exterior. Eu queria ter essa experiência. E aí eu comecei a fazer entrevista com empresas. Algumas vezes foram com empresas americanas. Eu lembro que, na época, quando eu morava em São Paulo, a Amazon foi lá algumas vezes, então eu fiz alguns processos na Amazon, mas a maioria das entrevistas que eu fiz foram para empresas na época na Europa. Eu cheguei a olhar alguma coisa no Canadá, na época eu estudava francês também, então eu estava tentando olhar tanto em Quebec quanto no resto do Canadá e tudo mais, mas eu estava mais focado com as empresas na Europa, principalmente na Alemanha, que na época tinha acabado de ter um boom de startups lá, estava tendo uma demanda muito grande. Por isso, cheguei a fazer entrevista na Irlanda também. E o que eu percebi foi que meu inglês estava meio enferrujado. Eu falava, não, eu sei inglês, tudo mais, aquele inglês técnico, né? Você sabe ler, mas que na hora de fazer a entrevista eu senti que estava um pouco enferrujado. Eu lembro nessa entrevista que eu fiz para a Irlanda, eu estava, inclusive, num aniversário seu, a gente tem um amigo em comum, eu estava conversando com ele que no outro dia eu ia fazer a entrevista para essa empresa na Irlanda e eu estava preocupado muito mais com o inglês que com a parte técnica, né? Eu estava pensando em cancelar a minha entrevista, falei, não estou preparado, não quero fazer. Ele me incentivou, eu fiz. Aí eu passei, aí eu iria fazer passei na primeira fase, né? Eu iria fazer a entrevista na empresa, mas aí acabou que não deu certo de eu ir para lá. E aí comecei a voltar a estudar inglês para praticar um pouco mais. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto open source para o Médicos Sem Fronteira. O pessoal estava alocado em Londres e no Canadá, então era o tempo todo conversando em inglês, desenvolvendo em inglês, as reuniões eram em inglês, isso me ajudou bastante, além do projeto em si ser muito interessante. E aí, uma empresa americana entrou em contato comigo,
falando que tinha vaga para clientes americanos. A sede dela é aqui em São Francisco, mas ela tem escritórios em São Paulo, tinha em Belo Horizonte e hoje tem alguns outros lugares no Brasil. E ela chegou e fez essa proposta para mim. Eu pesquisei sobre a empresa, a cultura da empresa. Lá, na época, todo mundo falava inglês dentro do escritório, com clientes americanos. Isso achei bastante interessante. E com a possibilidade também de vir para cá, né? Para os Estados Unidos mesmo, por um tempo, né? Ficar alocado alguns meses aqui, depois voltar e continuar trabalhando de lá. Isso daí foi muito interessante. E quando eu entrei lá, isso para mim me botou num outro level. Meu inglês aprimorou bastante, muito mesmo, vivendo isso todo dia em inglês e tudo mais. E ajudou a minha preparação para conseguir chegar no meu objetivo final, que era migrar para cá, para os Estados Unidos. Bacana. Então, resumindo aí, tem que pegar com o inglês, tem que estar com ele afinado, né? Tem muita dúvida do Com pessoal certeza. sobre, eu tenho que estar com o inglês, eu não tenho que. Acho que quanto melhor você tiver, né, melhor. E nos Estados Unidos, então, apareceu essa oportunidade, né, por essa empresa que estava trabalhando. A gente sabe que os Estados Unidos tem um controle de visto muito grande, né? Mesmo para turista é difícil, você tem que fazer um processo rigoroso para conseguir o visto, etc. E como é que foi esse processo para você? A empresa te patrocinou um visto? Foi um processo complicado? Como é que foi esse processo de ser permitido, né, trabalhar nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta muito importante. É bom de esclarecer para o pessoal. Aqui nos Estados Unidos, né, nessa nossa área, nenhuma empresa vai te contratar se você não tiver visto. Aqui não rola de trabalhar ilegal, de dar um jeitinho, nem nada do tipo. Tem que ter uma empresa que esteja disposta a te patrocinar para vir para cá, para os Estados Unidos, né? E, e a minha empresa, a sede dela era a minha ex-empresa, né? A sede dela era aqui nos Estados Unidos e, e aí eles aplicaram visto para eu poder vir para cá. Tem basicamente dois tipos de vistos de trabalho na nossa área. Tem outros tipos, mas para desenvolvimento, basicamente tem dois tipos. Tem o H1B, que tem um processo de loteria. Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, tem muito mais aplicação do que o número de aplicações do que o governo consegue processar. É basicamente um terço só da quantidade de aplicações que tem que o governo consegue processar. Então, tem uma loteria onde você tem um terço da chance do seu visto ser analisado, né? Esses outros dois terços, o governo nem analisa, eles devolvem o dinheiro da sua aplicação e fica para o outro ano. Eu tive sorte, e esse foi o meu tipo de visto que a empresa aplicou. Eu tive sorte de ser analisado no primeiro ano que eles aplicaram para mim e deu tudo certo. Esse visto H1B, ele é feito pela empresa, relacionado à empresa, vinculado à empresa, mas ele te dá liberdade também de você trocar de empresa no futuro. Em compensação, se você vai com algum acompanhante, essa pessoa, o esposo, esposa, essa pessoa não pode trabalhar. Todos os seus dependentes não podem trabalhar com esse visto. Tem um outro tipo de visto, que é o L1, por exemplo, que não tem essa parte da loteria. É mais fácil você conseguir esse visto, só que é uma migração interna, é mais aplicável para gerentes, por exemplo, quando você tem uma posição estratégica na empresa, e aí você migra para cá, mas esse vínculo, esse visto é atrelado diretamente à empresa. Se você sair dessa empresa, por exemplo, você tem que voltar para o seu país de origem. Você não pode mudar de empresa. O lado bom disso daí é que os seus dependentes podem ter uma autorização de trabalho, né? Então, é importante para a pessoa entender o que ela precisa, né? Para poder aplicar o visto certo nesse caso. Esse é um ponto bem importante, porque alguns casais
o dependente, no caso a esposa, não vai trabalhar ou não pensa em trabalhar, mas outros casais, né, precisam que trabalhe. Enfim, cada família tem uma dinâmica e cada visto aí tem uma dinâmica diferente, né? Aqui na Irlanda, só por questão de curiosidade, nos primeiros 2 anos a minha esposa não pôde trabalhar, né? O visto não permitia, e depois o governo fez uma mudança para que essas esposas então fossem permitidos trabalhar. Então, também no meio do caminho tem sempre essas mudanças que você tem que estar acompanhando. Que a gente está gravando esse episódio aqui em outubro de 2022, são essas regras, mas lembrando que sempre tem mudanças, então é importante acompanhar essas mudanças nos sites oficiais aí do governo. Falando em mudança, durante esse meu processo, o que eu ouvi falar, isso aí ainda era no governo do Trump, que eles iam retirar essa parte de loteria e iam selecionar as empresas que estavam pagando mais. Então, se você estava vindo para cá, para os Estados Unidos, ou aplicando, a empresa estaria aplicando para você vir para os Estados Unidos e ela estivesse te oferecendo um salário maior, então você teria prioridade nessa fila. Mas até onde eu saiba, isso não está vigente, mas sempre é bom, como você falou, é sempre bom acompanhar nos sites oficiais e olhar com o advogado da sua empresa e estar bem informado no processo atual. E aí, mudando para Califórnia, com visto de trabalho em mãos, né? Como é que foi essa experiência aí do primeiro ano em São Francisco? São Francisco que é o sonho de consumo aí, digamos, dos desenvolvedores de software, né, dessa área, devido ao Vale do Silício e toda essa magia, né, das grandes big techs aí estarem presentes nessa região, como Google, Amazon, Netflix, entre outras, né? Então, como é que foi esse primeiro ano de mudança e de vida em São Francisco? É, foi, é emblemático para mim. Eu gosto de falar que assim que eu pisei aqui em São Francisco, a primeira coisa que chamou minha atenção foram os anúncios em outdoor, em ônibus, no metrô. É tudo relacionado com tech. Então, todas as ferramentas, Gira, tudo quanto é tipo, GitHub, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, tá estampado, tá anunciado pela cidade e tudo mais, né? Propaganda na TV, é tudo muito relacionado com tech. Eu achei muito legal que no primeiro cliente que eu fui trabalhar aqui nos Estados Unidos, do lado do prédio que eu trabalhava, era o prédio da Nintendo. Aí, no mesmo quarteirão, tinha o prédio da EA Sports, que é uma empresa de desenvolvimento de jogos, né? A Oracle, todo dia eu estava na série, passava por em frente o prédio da Oracle, com os tamboretes lá, o formato tamboretes, Google, Facebook, todas essas assim. Isso foi o que mais me chamou a atenção aqui, respirar, né? Esse ambiente de tecnologia e não somente isso, né? Quando eu fui fazer um processo, meetups ou entrevistas que eu fui fazer, que haviam várias empresas, todas essas empresas de tecnologia que você ouve falar ou que usa, elas estão aqui. Muito legal. Eu imagino realmente que eu tive a oportunidade de conhecer São Francisco como turista, né? E é realmente um lugar muito especial, muito da parte de tecnologia. E quando eu fui, estava acontecendo uma feira que era o QCon, e então tinha bastante essa atmosfera. Sempre tem essa atmosfera da. E eu tive a oportunidade também em algumas empresas lá fazer aquele turismo, né? Apple, Google. É Né? realmente. Né? Eu já te dei os parabéns, mas realmente parabéns novamente aqui por essa conquista aí, porque é realmente muito especial. E continuando então, você, né, chegou, se adaptou e depois chegou o momento então que você falou, é hora de mudar novamente, né, procurar uma oportunidade melhor, uma oportunidade mais adequada para o seu período. E aí você resolveu ir para o mercado novamente, só que dessa vez, né, aí nas grandes, né, em São Francisco, que por ser uma capital da tecnologia, tem muita concorrência, né, tem muita gente querendo para ir, e aí aumenta o nível realmente.
E aí, como é que foi essa experiência de arrumar um outro trabalho aí, participar desses processos seletivos dessas Big Techs? Foi preciso uma preparação? Como é que foi esse processo de preparação para você, então, participar desses processos aí? Bom, o meu processo de preparação para essas Big Techs foi o seguinte: desde que eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu tinha intenção de trabalhar numa Big Tech. Isso vai de perfil de cada um. Tem gente que prefere trabalhar em startups, com um ambiente mais dinâmico. E, no meu caso, eu sempre tive esse sonho de trabalhar numa Big Tech. Então, eu comecei a me preparar com, com algoritmos. Tem plataformas de algoritmos tipo LeetCode, que a gente pode colocar aqui na descrição, né, se você quiser acessar, e que tem vários tipos de preparação. Então, tem estrutura de dados, tem lógica, tem diferentes complexidades. Então, eu ia me preparando, todo dia eu acordava cedo, e antes de começar a trabalhar, eu gastava 1 hora e meia do meu dia para me preparando para esses algoritmos aí. E aí, o meu processo, eu, eu vejo o processo como uma jornada. Assim, eu acho que faz parte do seu processo falhar, você tomar um não numa entrevista, e eu tomei muito não. Eu fiz entrevista, eu fiz muitas entrevistas nessas companhias, nessas big techs aí, praticamente todas eu fiz a entrevista e ia tomando não. Mas o que eu acho muito importante é você identificar a sua falha, onde você tá errando, para numa próxima entrevista você não errar de novo. Eu não acredito muito no negócio de que você só tem uma oportunidade, você tem que agarrar essa oportunidade. Eu acho que você vai construindo oportunidades ao longo do tempo, né? E aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, se você faz uma entrevista numa empresa grande e você falha, depois de 6 meses você pode tentar de novo, né? Tem um período que eles chamam de cool down, você não pode fazer essa entrevista. Mas se você está sempre fazendo entrevistas e sempre fazendo entrevistas em empresas diferentes, esse período você vai juntando, então você está sempre fazendo esse tipo de entrevista. O que é importante é você estar preparado. Eu acho que você tem que se preparar, identificar os seus pontos mais frágeis, né? Trabalhar ele. É assim que eu me preparei bastante para esse momento. E também você tem que entender o mercado. Você tem que entender que o tipo de entrevista que eles cobram aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do que cobram no Brasil. No Brasil, o pessoal pede mais framework, tecnologia, essas coisas do tipo. E aqui tem muito coisa relacionada à lógica, estrutura de dados, algoritmos, bastante aqui. Então, você tem que entender o que a empresa pede para você se preparar bastante. Acho que isso é uma coisa que a gente vai discutir aqui bastante no canal, é sobre essa diferença de preparação, né? Realmente, o processo do Brasil ele é diferente do processo americano e também do processo europeu. Aqui no europeu você vai encontrar as duas coisas, talvez, com certeza, principalmente aí no Vale do Silício, o processo é mais rígido porque as empresas lidam com uma quantidade absurda de dados, então esses conceitos básicos precisam estar realmente bem claros e eles precisam ter certeza que o candidato domina isso, né? Mas é diferente o processo do Brasil e do restante dos lugares aí. E aí, para quem tem aí medo de falhar e tal, essa é uma outra. O Bolzon acabou de deixar claro, né, que falhou várias vezes e faz parte do processo, né? Você nunca falha, na verdade. Ou você acerta ou você aprende e Exatamente. segue nessa. E aí, depois do processo, quando é que você sentiu, né? Para quem tá nessa jornada do processo e fala, pô, agora eu acho que eu tô no momento que vai dar certo, que eu já tô chegando naquele patamar que eu acho que
tão maduro o suficiente, vai rolar, né? Você sentiu esse momento? Quando é que foi? Foi com a Netflix ou foi com outras entrevistas? Teve esse momento? Foi muito engraçado que foi para mim, como eu mencionei, é essa jornada, né? De você vai tentativa e erro, vai tentativa e erro, e você vai aprimorando as técnicas e tudo mais. Então, eu me preparava e aí eu tinha um conjunto de lógicas, né, que eu achava que eram as mais comuns que o pessoal perguntava aqui. Então, eu passava por esse conjunto e via quais eu estava errando, quais eu não sabia. Ou então, durante entrevistas que eu fazia, eu anotava. Assim que eu saía da entrevista, eu anotava as questões para não esquecer, anotava o que eles me perguntavam e adicionava na minha lista de questões que eu treinava. Então, eu ficava fazendo esse refinamento. Então, eu passava pela lista, via quais não estavam totalmente afinado, aí passava de novo, ia passando, ia refinando. E nisso chegou num momento que eu estava bem confortável com todas as perguntas mais frequentes, né? Que perguntava, costumam perguntar nessas entrevistas, eu estava bastante confortável com ela. É, várias vezes também eu achei que eu havia passado em algumas entrevistas para algumas empresas, mas recebi o não. Não, algumas dão um feedback, fala a gente não te aprovou por tal motivo, outras só agradecem e tudo mais. Mas eu fui ganhando confiança com relação a isso aí. Quando eu fiz o processo para a Netflix, eu estava fazendo processo para 3 empresas, a Netflix e mais 2 empresas desse FANG, né, que é desse grupo É. que tem aí. Eu passei na Netflix e mais outra, e uma eu não passei. E na outra e na outra empresa eu estava na última fase do processo, mas quando eu recebi a offer letter da Netflix, aí eu até cancelei o meu processo final, porque a Netflix era a que mais me interessava com isso, né? O processo da Netflix e dessas outras, em geral, é bem longo. Demora meses, são processos que demoram meses. Para a Netflix, eu acho que eu fiz de 8 a 10 entrevistas. Assim, o primeiro, eu fiz uma entrevista que eles chamam de phone screen, que é uma pessoa ligar e se fazer um algoritmo, alguma coisa por telefone, né? Numa plataforma, os dois conseguem escrever código. Aí eu passei, depois eu fiz uma entrevista com o gerente do time que queria me contratar. Aí eu passei nessa também. Aí eles me chamaram para fazer a entrevista on-site, né? Que é ir lá e fazer essa entrevista. Foi na última semana antes do lockdown do Covid aqui, então ainda tive a oportunidade de fazer a entrevista lá na empresa mesmo. Aí eu conheci um pouco mais do projeto e tudo mais. E aí eu entrei lá 9 horas da manhã e saí 6 horas da tarde. A cada uma hora ia alguém lá e me entrevistava alguma coisa. Tive pergunta de arquitetura, pergunta de algoritmo, pergunta de cultura. A Netflix é uma empresa que se preocupa muito para saber se você se enquadra na cultura da empresa, né? Tive entrevista com o diretor da nossa área, foi bem comprido. E aí, depois desse processo, eu ainda tive uma outra etapa que é desenvolver um sisteminha. Eles deram uma lógica que tinha a ver um pouco com o business da Netflix. E aí eu tinha uma semana para desenvolver esse sistema. Então foi um processo bem longo, bem puxado, né? É difícil, você tem que estar preparado para isso daí. As outras empresas têm processo similar, né? E, e aí deu certo. Eu fiquei super feliz quando
eu recebi, eu dava pulos de alegria, de verdade, eu dava pulos de alegria quando eu recebi a notícia que eu havia passado. Eu imagino. Imagino que depois dessa jornada, né, que não é simples e ter o resultado positivo aí. E aí, hoje, vendo, né, vendo daqui dessa perspectiva atual, onde você já passou pelo todo o processo, o que você faria diferente em toda essa a migração, né, toda essa a conquista de um trabalho novo, melhor e hoje olhando para trás, fazendo uma retrospectiva, o que você daria de conselho, mudaria, que iria facilitar ou melhorar esse processo? Boa pergunta. Então, comigo eu não faria muita coisa de diferente, porque eu entendo que é uma jornada longa de trabalho, até você chegar ao seu objetivo, né? Demorou bastante, foram 5 anos, praticamente 4, 5 anos, até realmente mudar, né? E em nenhum momento eu fui imediatista, eu soube esperar, né? Eu sabia que minha hora ia chegar e tudo mais, mas eu teria me preparado melhor para o meu inglês. Eu não deixaria ele ficar tão enferrujado enquanto ele ficou, principalmente se você tem a oportunidade de poder praticar em inglês e manter ele atualizado. Isso daí eu teria feito diferente para me preparar, porque talvez isso poderia ser uma das coisas que teria avançado ou diminuído o tempo nesse meu processo todo para migrar para um outro país. Entendi. Inglês, para a galera que está aí ouvindo, é realmente, como o Vinícius está falando aqui, é importantíssimo sempre ter ele afiado. E voltando a falar um pouquinho, né, da experiência de trabalhar aí, experiência de trabalhar numa Big Tech aí, o que você vê de diferente hoje já trabalhando? Você está 1 ano, 2 anos na Netflix, mais ou menos? Isso, 10 anos. Já, já experiente. O que você vê de diferente trabalhando nessas Big Techs, ou no caso da Netflix, com as empresas e a sua experiência trabalhando no Brasil? Cultura realmente é uma coisa diferenciada. Por exemplo, a cultura da Netflix e em cultura das Big Techs em geral aqui, é uma cultura do feedback. Então, você tem um feedback muito rápido das coisas que você está fazendo. Às vezes, eu não sei se é uma cultura só no Brasil, mas eu vejo o pessoal tendo dificuldade de dar feedback realmente negativo, né? Quando você precisa dar algum feedback, assim. E aqui não. Aqui, se tiver alguma coisa errada, a, a cultura, o pessoal vai te dar esse feedback, vai falar, isso aqui poderia ter sido feito de uma forma melhor, ou isso aqui não é legal. Esse tipo de coisa é bastante comum aqui. A questão da liberdade de responsabilidade também, você tem muita liberdade para tomar suas decisões, né? Seja de arquitetura, ou decisão de negócio, alguma coisa do tipo, mas você também tem que ser responsável pelas essas decisões que você toma também. Uma outra coisa importante no dessas big techs aqui que eu vejo é diversidade aqui com relação à etnia, à cultura da pessoa, não da empresa, mas da pessoa. Então, você lida com muita gente diferente, essa diversidade eu vejo como muito positiva para o seu crescimento e sua experiência profissional. E, especificamente da Big Techs que tem aqui, o campus geralmente é fantástico. Então, na Netflix, eu adoro ir pro campus lá, pro prédio, pro escritório da Netflix. É tudo tematizado de filme. Se você for no Google, você vai ver o Android lá, o símbolo do Android lá, o campus, o Facebook, né, a Meta é a mesma coisa. Todas essas Big Techs oferecem muita estrutura no campus delas. Então, eu vejo isso também como um grande diferencial aqui em relação a
outras empresas, por exemplo, startup ou outras empresas no Brasil. Eu tive a oportunidade de passar na frente, não de entrar, e já fiquei impressionado. Então, imagina realmente dentro dessas companhias deve ser algo muito legal, realmente. Essa experiência deve ser muito bacana. Para quem quer em 2023 agora aplicar para uma vaga aí do Vale do Silício e passar por essa jornada como você passou, qual é o seu conselho que você deixaria para essa pessoa? Bom, eu vejo esse processo como uma jornada, né, em que eu já falei. O primeiro passo, eu acho, é você entender o mercado, onde você quer ir e o processo de seleção, né? Aqui nos Estados Unidos vai ser diferente do Brasil, como vai ser diferente na Europa. Se você vai ter que focar mais em algoritmos, se você vai ter que focar mais na parte de tecnologia, alguma coisa do tipo. Você tem que conhecer seus pontos fracos e trabalhar exaustivamente esses pontos fracos até você se sentir confortável e preparado para poder passar e estudar o idioma. Aqui nos Estados Unidos vai ser inglês, na Europa provavelmente é inglês, mas pode ser que tenha alguma coisa diferente. Se você for para algum mercado específico, igual o Bruno falou, ir para o Quebec, você talvez tenha que saber francês, ou na França, provavelmente você vai ter que falar francês. Então, você entender o idioma que você precisa e se aprimorar bem para isso. Bacana, é saber as regras do jogo, né? Tem que saber, se vai brincar com o jogo, tem que saber as regras que você está entrando ali, isso é importante. Porque tudo tem a ver com o tempo também, né? Se preparando melhor, você pode reduzir ou aumentar esse tempo aí. Então, é importante realmente saber quais são as regras. E agora, para finalizar um pouquinho, já indo para o nosso final de bate-papo, contando um pouco do cenário aí de São Francisco, né? E um pouco mais sobre as tecnologias. Quais são as tecnologias que você lida, por exemplo, na Netflix? Quais são as tecnologias que estão bombando aí, né? Que você vê como promissoras para o futuro? Conta um pouquinho sobre esse cenário tecnológico aí da Califórnia. Aqui eu acho que tem muita demanda. Todo dia eu recebo oferta é, no LinkedIn, pessoal entrando em contato comigo e em diferentes áreas, linguagens de programação. Então tem Java, Python, JavaScript, qualquer uma dessas linguagens mais atuais vai ter demanda aqui para você e, e você estiver preparado para elas, oportunidades não faltarão aqui. Em geral, eu vejo brasileiro como um povo, um profissional muito bem qualificado. Eu acho que o brasileiro é muito esforçado, qualificado, mete a mão na massa, né, para fazer. Eu acho que não faltam oportunidades aqui. Como eu mencionei, o visto é mais complicado, especificamente aqui para os Estados Unidos. Vai ter que ter alguma empresa querendo te bancar, né? Ser seu patrocinadora para poder vir para cá. Mas oportunidades não faltam. Eu acho que todas essas tecnologias que estão na ponta do mercado, na crista da onda aí, são grandes oportunidades, se você estiver querendo vir para aqui para os Estados Unidos, de poder aprender, aprimorar e começar a trabalhar com elas aqui. Beleza. Eu acho que o mais importante é aquilo que a gente estava falando, né, da língua e os conceitos, né, sobre o processo, as regras e a tecnologia, a linguagem, no nosso caso, como programador, né, a linguagem aí pode ser variando de mercado, ou empresas, ou né, nichos aí. Então, beleza. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio aqui, né? Vamos agora finalizando. Bozão, gostaria de deixar a sua conclusão aí para a galera, alguma mensagem final? Mais uma vez, obrigado por me receber aqui. Eu espero ter passado um pouquinho da minha experiência para ajudar o pessoal que está querendo migrar para outros países e ter a experiência, né, de poder trabalhar com culturas diferentes. Parabéns pelo seu projeto aqui e desejo todo sucesso aí para o Dev Around the World.
Valeu, obrigado, Bozon. A gente fica por aqui e é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no like, se inscreva no canal e até mais. Um abraço. É isso aí. Tchau, tchau.